Amém, irmãos? Vamos agora, então, chamar aqui o presbítero Washington Souza, preletor dessa noite. Estive conversando com ele muito durante a semana, mas por e-mail, tive privilégio de conhecê-lo pessoalmente hoje. E na chegada estava conversando com ele que nós temos algo em comum. Eu também fui batizado na Metodista Wesleyana, lá me converti, e eu conversei com ele vai se apresentar daqui a pouco, mas eu conversando com ele, eu vi uma entrevista sua em que você, quando começou a frequentar a igreja, era porque na Metodista Wesleyana tinha muita menina bonita. Então, eu tive a impressão de que ele começou a frequentar a igreja Metodista Wesleyana com a intenção de encontrar a sua amada, e de fato encontrou. A sua esposa é da Metodista Wesleyana, e eu falei, eu tenho uma história parecida, mas eu fui para a Metodista Wesleyana já fisgado. A Isamara me fisgou e me levou lá para a Metodista Wesleyana. Lá me converti, me batizei, então nós temos algo em comum. Então eu vou passar a palavra para ele, para que ele nos abençoe através da palavra de Deus. Presbítero. Tudo bem. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Que alegria poder estar aqui com os irmãos, poder conhecê-los. Como o nosso pastor disse, eu sou da Igreja Metodista Wesleyana, meu nome é Washington Souza. Hoje eu sou presbítero da Wesleyana Central em Petrópolis. Apesar de ter vivido durante 44 anos da minha vida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Vocês conhecem Caxias? Quem já foi a Caxias aqui? Quem já foi assaltado lá em Caxias? Nenhuma mão levantada? Uma ficou. Duas, papai. Sempre tem. 2 vezes. Deixa para lá. Perdão pela pergunta. Bom, amados, estou há 29 anos da Igreja Metodista Wesleyana, e em 29 anos que estamos lá, Deus tem sido misericordioso demais conosco. Ele nos presenteou com alguns dons, alguns talentos, e nós temos buscado, desde a nossa adolescência, tratar com muito zelo de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Eu tenho um talento literário, os irmãos acho que adquiriram um livro nosso aqui. Trouxemos mais 2 temas para apresentar para os irmãos aqui hoje. Sou compositor de algumas canções que foram gravadas por algumas bandas. Pela idade de alguns aqui, vocês conhecem Banda Rema, não é verdade? Banda Rema gravou algumas canções nossas e outras bandas que estão espalhadas por aí. Mas nos últimos tempos, amados, há cerca de 10 anos atrás, Deus nos chamou para um ministério chamado Seminário da Família. Estava conversando com o pastor acerca daquilo que Deus fez. Ele me tirou do meu emprego, me tirou tudo aquilo que eu tinha de recurso financeiro. Eu trabalhei para a SEDAI durante 8 anos da minha vida, para uma empresa, melhor dizendo, prestadora de serviço da SEDAI. Em 8 anos, Deus me deu 6 promoções e, no último ano, estávamos como gerente da área de corte da SEDAI em todo o estado do Rio de Janeiro. Se alguém cortou a tua água em 2004, a culpa foi tua que não pagou a conta. Mas fui eu quem mandou lá na tua casa para poder cortar a tua água. Okay? E estávamos assim numa situação bem tranquila e, de repente, Deus nos tirou de lá. À época eu não entendi que fora Deus. E Deus, então, me mandou fazer uma faculdade em pedagogia. Eu nunca quis ser pedagogo. Falei, não, Deus, professor não, tá doido, quer não. Tem professor aqui? O salário eu sei que é uma benção, mas é profecia, recebe, tá bom? Mas eu não queria, não. Mas depois, então, nós entendemos o porquê, ficamos 4 anos sem trabalhar para ninguém, fazendo uma faculdade em pedagogia por ordem exclusiva de Deus. E nesses 4 anos, então, foi que entendemos o porquê. Deus nos chamou para um ministério chamado Seminário da Família. Hoje a gente realiza 250 palestras por ano com esse ministério, trabalhando pelo Brasil, e eu entendi o porquê, então, que Deus nos tirou tudo, porque não daria tempo para mais nada. É um trabalho muito simples, são 3 noites que a gente fica numa igreja. Na primeira noite falando sobre pais e filhos, não é verdade? Sobre família, falando sobre pedofilia, sobre gravidez na adolescência, conflitos de gerações. Na segunda noite é uma palavra chamada construção e reconstrução familiar. E na terceira noite, então, a gente encerra com uma palestra chamada Homossexualismo em Casa. Como lidar com a questão da homossexualidade na família.
Essa não é uma palestra para constranger ninguém. O foco principal dela é mostrar que o papel da família é amar e que o papel de Deus é mudar a história. Amém, queridos? E esse é o nosso trabalho hoje, amados. E dentre as palestras que realizamos também, falamos para casais, né? Deus nos deu um livro há alguns anos chamado E o Sexo por Sobremesa, para casais, e eu tenho um grande amigo, talvez os irmãos aqui conheçam, chamado Dr. Tércio Ribas. Vocês conhecem? Conhecem Tércio? E o Tércio, quando ele conheceu então o nosso trabalho, ele começou a nos indicar para palestras para casais também, e hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre família e sobre casais. Amém? Eu não quero fugir ao tema. Nosso pastor aqui nos passou, né, o papel de cada um, não é isso, pastor? Da família, do marido, da esposa, e como lidar com isso para a felicidade da vida da família em si, para o cuidado com os filhos. Não queremos fugir, não, amados. Mas nós queremos tratar acerca de equilíbrio, amados. Eu posso descer aqui, filho? Posso ficar à vontade, pastor? Obrigado, tá? Posso ficar à vontade? Isso é um perigo tão grande quando você fala, pode ficar à vontade, depois você vai entender. Mas eu vou ficar à vontade. Porque, amados, eu entendo que não dá para falar assim para casais, marido e esposa, de maneira formal, né? Assim, eu acho que a gente pode rir dos nossos próprios problemas e depois a gente chora junto. Vamos combinar assim? A gente vai rir um pouquinho e depois a gente vai chorar no final. Mas vamos chorar juntos, entendendo que Deus permanece no controle da nossa vida, no controle da nossa casa, no controle da nossa família. Ok? Eu queria pedir para colocar, por favor, a palestra lá, o meu arquivo. Isso, como alcançar equilíbrio na vida conjugal é o tema. Entrou? Perdão, é que o meu controlezinho, ele falhou, rapaz. A minha pilha acabou e eu vou ter que pedir para você para ir passando aí, tá bom? Vamos lá? Eu podia até combinar, né? Eu fingia que apertava e você passava aí, estava tudo certo. Vamos nós. Como alcançar equilíbrio na vida conjugal, amados? Vamos falar de casais propriamente? Pode passar o primeiro, querido, por favor. Mas antes de nós falarmos de casais, eu quero falar antes, dá mais um toquinho, por favor, sobre diferenças culturais entre povos. Amados, nós habitamos num planeta onde hoje existem aproximadamente 7 bilhões de pessoas. E essa turma toda está espalhada nesse planeta Terra lindo nosso, né? Espalhados nos seus países. E o que nos diferencia, principalmente, é a cultura de cada país. Vocês concordam comigo? 7 bilhões de pessoas espalhados pelos continentes, pelos países, e separados por sua cultura. E dependendo do lugar que a gente estiver, uma mesma coisa, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Uma mesma coisa, dependendo do país que você estiver. Ok? Da cultura adotada por esse país. Por exemplo, qual é o seu nome, querido? André e Cristiane. Cristiane, eu quero dizer para você que o André, depois dessa palestra que ele vai ouvir aqui, ele vai ficar tão impactado que amanhã, domingo, ele não vai deixar você fazer almoço. Ó. Ah, vocês almoçam aqui na igreja? Então tá, isso no domingo, não é? No domingo, é isso? Então tá, eu vou mudar. Na segunda-feira, Cristiane, o André não vai deixar você fazer nada em casa. Melhorou? Então, ele vai levar você naquele restaurante que a última vez que ele te levou, vocês eram namorados ainda, lembra? Nunca mais te levou lá. Porque ele só queria te conquistar, entendeu? Aí depois ele fez aquela coisa toda, depois nunca mais você foi. Então ele vai te levar. Agora, vamos imaginar que lá no restaurante, o André ele tem cara assim que gosta muito de uma picanha, chuleta ao alho. Essa barriguinha está mostrando que você gosta de tudo, na verdade. Né? De uma Coca-Cola geladinha. Oh, ele gosta de tudo, ele gosta de tudo, ele gosta de tudo. Aí você imagina que depois de comer bastante lá, o André no meio, imagina aqui, estamos todo mundo no restaurante lá, tá? Junto com o André. E de repente o André solta um arroto. Você pensa nisso, um arroto. Aquele da intimidade, aquele que só você conhece. Quanto tempo de casados? 3 anos. Olha só, se fossem assim, 3 semanas de namoro, gente, como é que seria? Ela diria assim, ai, André, não, assim, ó, ai, Dedé, que feio. Não é verdade? Porque você não ia querer perder o André ou o Dedé por causa, assim, de um arroto. Ninguém quer, né? Poxa, depois de 3 anos, é assim, ó, teu porco. Me faz passar vergonha na frente de todo mundo aqui, ó. Imita um passarinho agora, que o porco eu já vi que você sabe imitar. Sai voando aqui agora. Por que, amados? Porque a intimidade traz isso, não é verdade? Não tem mais que aliviar, não. Agora, meu filho, agora é porcalhão mesmo, agora a gente chama mesmo. Não é assim, querido? Mas você sabia, Cristiane, né? Que se você, por exemplo, estivesse no Marrocos e o André fizesse a mesma coisa, ninguém ia reparar isso. Porque lá o hábito, a cultura deles, sabe, permite que as pessoas se assentem num restaurante e eles arrotam à vontade depois que comem, depois que bebem muita Coca-Cola. Dá para entender? Porque é cultural.
E quanto mais a pessoa rota, o cozinheiro fica feliz da vida. Imagina, todo mundo no restaurante rotando e o cozinheiro, opa, arrebentei hoje, ó. Todo mundo aí vai receber aumento. Tá dando para entender? Mas aqui não, aqui é o Brasil. Dá para você entender, André? Aqui não pode. Dá para entender, gente? Uma mesma coisa. Pode ser muito boa ou pode ser muito ruim. Quer ver? Alex, meu amigo. Oh, já conheci hoje. Se tem um camarada esquisito, Alex, em relação à cultura, é o esquimó. O esquimó. Aquele povo que mora lá no Alasca, né, na neve, vocês conhecem, né? Presta atenção, Alex. Se você tiver caído na neve e o esquimó te ver lá, ele vai falar, rapaz, é o Alex, meu amigo que está ali. Olha, deixa eu salvar o Alex. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai pegar você, vai colocar naquele trenózinho de cachorro que ele tem, vocês sabem, né? Ele vai arrastar você até o iglu, que é aquela cabaninha de gelo que ele tem. Chegando lá no iglu, ele vai colocar uma pele de urso em você para te aquecer. Eu não sei como, mas naquele gelo, ele consegue uma bebida quente, você se aquecer também. E depois que você estiver bem, Alex, ele vai falar assim, Alex, você está bem? Aí você vai falar, ô esquimó, você me salvou, cara, obrigado. Agora, preste atenção no que eu vou falar aqui, mas é cultural deles, tá? Não se espanta, não. Ele vai falar assim, Alex, você está bem mesmo? Você vai falar, estou bem. Então, se alegra com a minha mulher. Sabe o que significa isso, gente? O esquimó oferece a esposa dele para o Alex ter relações sexuais com ela. Isso é cultural. Dá para você entender? Como é que é seu nome, querido? Alexandre. Você mora onde, Alexandre? Aqui em São Cristóvão. Imagine você passeando ali pela feira de São Cristóvão, ali, né? Imagina que você encontra um esquimó caído lá. O que você vai fazer? Você vai levar ele para tua casa, você vai colocar ele no trenózinho, vai colocar a pelinha de urso nele, dá o endereço do Alex. Ó, não tem nada a ver com isso não, meu irmão. Se vira com o Alex lá, ó. Tá? O Alex, você está bom. Tá dando para entender, gente? Uma mesma coisa, pode ser boa ou ruim. Pode passar, querido, por favor, a próxima tela. Passa, por favor. Agora, em se tratando de marido e esposa, dá mais um toquinho. Isso. Diferenças naturais entre homens e mulheres. Estávamos falando aqui de povos. Mas quando diz respeito a homens e mulheres, amados, muda muita coisa? Oh, e como muda, né? Homens e mulheres são dois países completamente diferentes. Completamente diferentes. Um gosta de sair, o outro só quer ficar em casa. Não é verdade? Eu vi a olhada que ela te deu. Eu vi, querida, a olhada que ela te deu. Eu vou dar a chance de você se vingar agora. Uma vingancinha santa, tá? Um fala demais, o outro não fala nada. Olha para ela agora. Isso. Um gosta de quente, o outro gosta de frio. Não é assim? Totalmente diferente, amados. Totalmente diferente. Passa a próxima tela, por favor, querido. Assim, repete assim comigo. Olha, o homem é prático. A mulher é detalhista. Diga de novo, o homem é prático. A mulher é detalhista. Não olhe para ela, olhe para mim aqui, querido. Não olhe mais para ela. Olha para, eu vou passar. Não olha, não. Ó, isso. Qual é a cor da sandália que ela está usando? Não olha. É bege? Ela escondeu o pé para você não ver. Tá, não, olha para cá. Tá, o cordão que ela está usando. O pingente é uma cruz ou uma borboleta? A cruz ou borboleta, cara. Ela nem está usando cordão. Não repara nada, viu? Agora está todo mundo já olhando para a esposa pensando que eu vou perguntar. Vou perguntar mais não. O homem é prático. O homem não tem esse negócio de ficar reparando. A mulher repara cada detalhe na situação. Repara mesmo, né? Se eu perguntar para os homens aqui, fecha o olho, os homens, todo mundo, por favor. Qual é a cor da parede que está aqui atrás de mim? Tá, vocês são daqui também, né? Aí fica fácil. As mulheres reparam em cada detalhe, amados. E sendo tão diferente, gente, homens e mulheres, um gostando de quente, outro gostando de frio, e assim vai, como é possível ser felizes até que a morte nos separe? Como é possível? Juntos, até que a morte nos separe. É possível? Passa a próxima tela, querido, por favor. Como alcançar, dá mais um toquinho, o equilíbrio nesse relacionamento. Porque é a única forma. É a única forma. Se um fala muito, o outro não fala nada, esse relacionamento tem que ter diálogo, né, pastor? Vai ter que alcançar o quê? O equilíbrio. Se um gosta de sair, o outro só quer ficar em casa, quem gosta de sair vai ter que ficar em casa de vez em quando. Mas quem gosta de ficar em casa vai ter que sair de vez em quando, vai ter que achar o ponto de equilíbrio, amados. Para tudo o que nós precisamos, sabe, para ser felizes dentro do nosso relacionamento, é ter equilíbrio. Precisamos encontrar o papel de cada um, não é verdade? Mas com equilíbrio. Até porque, amados, achar o papel do homem e da mulher hoje no relacionamento,
Se o grupo ativista das feministas aparecer aqui na porta, vai ter um quebra-quebra aqui. Falar, tá, não. Não é verdade? Não, esse negócio de ser submissa. É porque, na verdade, elas não entendem o que a Bíblia diz, né? Na verdade, essa submissão não desmerece o valor da mulher, de forma nenhuma. Uma mulher que entende o que a Bíblia diz de verdade, ela tem prazer em ser submissa. Não é verdade, amados? Mesmo. Mulher amada tem prazer em ser submissa. De verdade. Mas vamos lá. Como alcançar equilíbrio na vida conjugal, gente? Passa, por favor, querido. Vamos pensar um pouquinho? Eu queria ouvir vocês. Isso aqui. Como é que a gente alcança equilíbrio na vida conjugal, meu amado? Tem que conversar muito. Como alcançar equilíbrio na vida conjugal? Ah, eu sabia. Olha, antes dela responder, eu já sabia. Eu falei, olha, ela vai falar. Paciência. Está tendo que ter muita... Mas você também, né? Você é um cara paciente. Como alcançar equilíbrio na vida conjugal, querida? Como alcançar equilíbrio na vida conjugal? Ouvindo. Como, meu amado? Sim. Ajudando. Como alcançar equilíbrio na vida conjugal? Cedendo. Olha, que legal. Vamos ver, pelo menos, 3 formas além dessas. A primeira, pode colocar, querido. Quer alcançar equilíbrio? Escolha não viver de aparências. Primeira coisa. Tanta gente vivendo de aparência, amados. Tanta gente que quando assim estão, sabe, em grupo, junto com outros amigos, parece o casal mais feliz do mundo. Anda de mão dada, anda abraçadinho, contam piada. Parece ser tão feliz. Mas quando estão sozinhos, gente, não reconhecem de verdade qual é o papel um do outro dentro do relacionamento. Não conseguem de verdade alcançar esse equilíbrio, sabe? Para poder ter um relacionamento verdadeiro na sua vida conjugal. No livro que minha esposa e eu escrevemos, né, E o Sexo por Sobremesa, infelizmente, esse livro ele esgotou 2 edições e eu ainda não consegui fazer uma terceira. Vou explicar, amados, eu não tenho editora, o meu trabalho é independente. Nós temos 10 livros publicados, um deles já está, inclusive, indo para a 5ª edição, mas nós não temos editora. Tá? Se eu estou falando aqui para um dono de editora, converse comigo depois, se quiser. Tá? Fica a dica. Tá bom? E quando escrevemos esse livro, um capítulo dele fala exatamente sobre divórcio, e eu sou totalmente contrário à ideia de divórcio. Sou a favor que o casal lute pelo seu casamento com todas as suas forças enquanto for possível. Se tem problema, amados, nós devemos buscar ajuda em Deus, buscar ajuda pastoral, buscar ajuda em terapia de casal, se não é pecado, não. Tem profissionais aí muito bem preparados, sabe, para estar ajudando você. Mas o que a gente destaca no livro é que, da mesma forma que eu sou contrário à ideia do divórcio, eu também sou totalmente contra a ideia da solidão a 2. Solidão a 2 é casamento, pastor? Não. Solidão a 2 não é casamento. 2 pessoas, sabe, que estão se aturando debaixo de um mesmo teto, seja por motivo religioso, familiar, seja por motivo que for. Isso não é casamento, gente. Não é. Que não tem vida conjugal, que não tem vida sexual ativa, que não tem, sabe, nada. Só estão se aturando, porque assinaram, sabe, um papel, foram diante do pastor, do juiz, mas que, na verdade, não convivem mais como casal. Isso não é casamento. Eu acho, mas... A solução, então, é o divórcio. De forma nenhuma. Busca ajuda. Salva o teu casamento. Escolha não viver de aparências. Quer trazer equilíbrio para a tua vida conjugal? Segunda coisa. Coloque, por favor, meu amado. Já foi? Que eu estou vendo lá. Tá. Aprenda a controlar o ciúme. Quer trazer equilíbrio para a tua vida conjugal? Aprenda a controlar o ciúme. Eu estava procurando ela, pastor. Obrigado. Vocês perceberam que eu não falei aqui que não é para não ter ciúme? Não falei isso, não. Porque eu acho impossível não ter ciúme. Ciúme daquela forma, né? É de zelo com a pessoa que está do seu lado ali. Claro, você está casado, você tem alguém, né, que tem um compromisso com você, então é natural. Existe um tipo de ciúme que é natural. Mas tem ciúme que não é legal, gente. Tem ciúme que destrói casamento. Por exemplo, a gente sabe que a nossa realidade hoje é de pessoas que já estão no seu 2º casamento, 3º casamento, 4º casamento, 5º casamento. A Gretchen já está no 17º casamento. Mas a pesquisa é do Ibope, né? Então, pela margem de erro, não dá nem para saber o que é isso. Você já imaginou que seria um casamento da Gretchen com o Fábio Júnior? O que seria isso? Daria para contar esse negócio ainda não, né? Mas
A gente sabe que é a realidade hoje. E aí eu posso estar falando, de repente, para uma esposa que está aqui, que quando você conheceu o teu fofinho, ele já vinha de um outro casamento. E lá no primeiro casamento ficou um filho. Ok? E quando você o conheceu, você disse assim, qual é o problema? Sabe, de repente não deu certo lá, mas nós vamos ser felizes junto agora. Se você tem um filho, sabe, eu vou tratá-lo como se fosse meu, quando nós estivermos juntos. No início tudo foi muito legal, né? Mas agora, toda vez que o teu marido tem que ir lá entregar a pensão do menino, é um inferno. Você vai lá ver aquela outra. Você vai lá ver a vagabunda. Está pensando que me engana? É? Minha amada, cuidado. Esse tipo de ciúme vai arrebentar com o teu casamento. Aprende a controlar o teu ciúme. Ok? Mas engraçado, eu falo assim, parece que só a mulher que sente ciúme, né? Mas o homem também sente. Só que o homem é diferente. O homem, ele chega em casa, por exemplo, aí a esposa dele tá vendo novela. Né? Não sei porque que mulher gosta de ver novela. Novela não ensina nada, mas tem mulher que gosta de ver novela. Aí ele chega em casa, ele entra por uma porta, ela ainda não viu, e ela está lá sentadinha na sala assistindo a novela. Aí está aparecendo na televisão uma novela com aquele ator que eu falo com a minha filha, que eu era muito parecido com ele quando eu era mais novo, o Cauã Raymond. É engraçado que a minha filha ri também quando eu falo isso. Ela ri também quando eu falo isso, não sei porquê. E aí, sabe, a esposa está sentadinha no sofá e assistindo lá a novela com o Cauã Raymond. Ele, o marido, chega por detrás e está aqui atrás do sofá e ela ainda não viu. Ele fica olhando para a televisão e o homem também acha o camarada bonito. Ele acha. Ele só não dá moral, não é verdade, pastor? Não é, mas ele acha. Aí ele fica pensando, rapaz, esse camarada é bonito, né? Pintoso esse cara. Aí depois ele cai em si e fala assim, rapaz, se eu que sou macho pra caramba, tô achando esse camarada bonito, ele olha para a esposa e ela tá lá, né? Sonhando com o Cauã Raymond, né? Lá, viajando com seus pensamentos com o Cauã Raymond. Aí ele fala assim, ele se revela para ela e fala assim, tudo gay esse cara da Globo aí, tudo gay isso aí, ó. O que, na verdade, é tudo gay mesmo. Vocês sabem, mas tudo pra lá. Mas quer trazer equilíbrio para o teu casamento, querido? Aprenda a controlar o teu ciúme. Tem ciúme que não é legal. Fuçar o celular não é legal. Não é verdade? Ficar olhando lá a mensagem não é legal. Até porque eu aprendo, sabe, com a palavra de Deus, que eu devo amar o meu próximo como? A mim mesmo. A mim mesmo. E por mais que essa seja uma palavra assim, até um pouquinho difícil de entender, você não pode amar o seu marido mais do que você ama você mesma. Você não pode amar sua esposa mais do que você ama a você mesmo. Dá para você entender isso? Então, meu amado, pensa nisso. Pensa nisso. Eu acho que vai te ajudar a controlar um pouquinho o teu ciúme. Ok? E outra forma de você trazer equilíbrio para a tua relação, não permita a intromissão de familiares. Vou até beber água antes de eu falar sobre isso. Vou repetir. Quer trazer equilíbrio para a tua vida conjugal? Não permita a intromissão de familiares nela. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou dizendo de forma nenhuma que se você mora perto da sua mãe ou perto do seu pai, que num momento, sabe, você não pode... Pai, sobrou um feijão aí? Mãe, joga um ovo aí, está no prédio, né? Cuidado para não vir na testa. Não é isso não, amados. O que eu estou dizendo aqui é que família não pode estar tão dentro de um relacionamento a ponto de começar a se envolver. Sabe por quê? Porque isso não vai permitir que o casal amadureça. Problema de casal, amados, quem resolve é o casal. Dá para você entender isso? Conseguir, sabe, ter essa perfeita compreensão entre aquilo que é ajuda e aquilo que é intromissão? Que é um negócio complicado, amados. Porque se todo problema, sabe, se toda dificuldade que tem, eu vou correr para a casa da mamãe, é um amadurecimento nesse casamento. O casal, ele sofre junto, mas ele ora junto, ele trabalha junto, ele cresce junto, ele resolve os problemas juntos, e isso traz maturidade, amadurecimento. Agora, se todo probleminha, amados, cuidado, principalmente com palavras nesse momento. Sabe, porque diante da dificuldade... a gente fala tanta besteira, você não consegue fazer esse anguzinho com o quiabo igual minha mãe fazia, não. Claro que não é tua mãe, ela é tua esposa. Não, vou trazer minha mãe para ficar um mês aqui em casa com a gente, aqui para ver se... não faz isso não, filho. Faz isso não. Você vai magoar a tua esposa demais. Você vai ter que aturar o feijão salgado dela até ela aprender. 3 anos só, né, Dedé?
3 anos, né? Vai ter que aturar, filho. A pressão já voltou ao normal, já está tranquilo, está fazendo a ferição direto, tá? Se cuida, tá bom, querido? Agora, cuidado, Dedé, cuidado com palavras. Sabe por quê? Eu aprendo, gente, que para tudo nesta vida há sempre 2 formas de você dizer a mesma coisa. Para tudo. Para tudo. Até porque, antes de você dizer uma palavra, a palavra ela nasce onde? Na sua mente. A frase nasce na mente. Você pode pensar antes de falar. Essa é a nossa maior dificuldade. Então, presta atenção, Dedé. Imagine que você chega em casa e a Cris, posso chamar de Cris? Salgou o feijão de novo. Salgou o feijão. Não, entendeu? É só uma hipótese. A Cris não salga feijão, gente. Tá ok? Mas vamos lá, vamos pensar que a Cris salgou o feijão, Dedé. Olha só, aí ela te dá o teu prato, sabe? Você experimenta. Aí você pode dizer assim, meu Deus, Cris, pelo amor de Deus, você quer me matar, mulher? Meu Deus, não aprende não, nem cachorro come essa porcaria. Não faz isso não, cara. Não faz isso não, você vai machucar a tua mulher, você vai magoar a tua esposa, ok? Existe uma outra forma de você dizer a mesma coisa sem magoar, quer ver? Você pega o teu prato, ela está colocando dela ainda, experimentou, você fala assim, amor, Cris, ela fala o quê? Você fala, tem sal aí, filha? Entendeu? Ela fala, tem, André. Aí você fala, tá, pensei que estava tudo aqui no meu prato. Ela vai jogar o prato na tua cara, mas ela vai rir, não vai magoar. Tá dando para entender, filho? Cuidado com palavras. Palavras férias, amados, ok? Quer trazer equilíbrio para a tua vida conjugal? Não permita intromissão de familiares nele. Pode passar. Agora, como alcançar equilíbrio para a relação sexual? Eu perguntei ao pastor Manuel se eu poderia falar de sexo aqui. Perguntei, pastor. Aí ele falou que eu posso. Eu posso falar de sexo aqui, gente? Foi fraco. Eu posso falar de sexo aqui, gente? Pode. Ficou todo animado agora. Eu vi ali. Não, é porque a gente é casado, né? E casado fala de sexo, não é verdade, meu amado? A gente quase não faz, mas falar a gente fala. Eu acho legal. Eu falo muito para adolescentes e jovens também, né? Aí tem sempre um gaiato, um menino, né, de vez em quando, que fala assim para mim, ai, tio, olha só, essa parada que o senhor está falando aí é verdade mesmo. A gente é crente, eu estou respeitando minha namorada, e a gente não faz sexo não, a gente não transa não, tio. Mas aí, tio, depois que a gente casar, vai ser toda noite. Aí eu fico pensando assim, coitado, tá sofrendo agora e vai sofrer depois de novo. Mas deixa ele ser feliz agora, deixa ele ser feliz. Ô, amados, como encontrar equilíbrio, amados, para a relação sexual, gente? Sabe por quê? Porque da mesma forma que nós somos diferentes em todas as áreas da vida, também, sabe, para a nossa construção de identidade sexual, amados, é muito diferente, mas é do menino para a menina. Totalmente diferente, na verdade, muito não, totalmente diferente. A menina, sabe, principalmente quando se trata de pessoas religiosas, pessoas criadas no Evangelho, meu Deus do céu, na casa da menina ninguém fala de sexo para ela. Se o pai pega, sabe, sei lá, a menina lendo alguma coisa, falando alguma coisa com alguém acerca de sexo, ele vai cobrar da mãe. Olha o que essa menina está vendo aí, ó. Essas pouca vergonha aí, ó. Está aprendendo essas coisas aí com quem aí, ó? Não é assim? É a nossa realidade, amados. A menina ela vai sendo criada para a sexualidade no mundo de fantasia. Mundo de fantasia. Ela vai descobrir a sexualidade quando pela primeira vez ela menstruar. O corpo está se transformando. Não é verdade? Ela vai ficar emotiva, vai chorar com filme romântico. Algumas aqui devem ter chorado com Meu Primeiro Amor, com Macaulay Culkin, que ele morreu no final. Outras com Lagoa Azul. E de volta a Lagoa Azul. Não é verdade? Você vai. Algumas devem ter se interessado. Por que as meninas ficam tão interessadas, sabe, nessas revistas de moda, de saber quem está com quem, qual ator que está com qual atriz? Porque está despertando, a sexualidade dela está aflorando. Ok? Talvez algumas esposas aqui mais antigas, não falei idosas, devem ter lido aí na sua juventude, adolescência, livros como Sabrina, Bianca, Júlia. Olha só, Karina. Está vendo? É verdade. Romances com coração, não era isso? Contava aquelas histórias lindas de romance. Por quê? Porque a sexualidade da menina que está aflorando. Elas sonham com um príncipe que virá montado no cavalo branco. Verdade? Que a levará para o seu castelo, onde terão sua primeira noite de amor e serão felizes para sempre. O menino não, André. O menino é um bicho. O menino é assim, ó. Homem não chora, André. Engole esse choro, cara. Se brigar na rua e vier chorando para casa, tu apanha de novo. Tu tem que ser homem, meu irmão. Tem que ser macho, cara. E se mulher te der mole na rua, você tem que fazer o teu papel de homem, cara. Tem que pegar mesmo. Homem age assim. O menino ele é criado acreditando que a mulher é um objeto.
É um objeto, sabe, para satisfação sexual dele. Enquanto a menina está chorando com o filme romântico, ele está se acabando com o filme pornô. É real, ele vai se acabar na adolescência dele na prática da masturbação. Não é verdade? Enquanto a menina está lendo Sabrina, Bianca, Júlia, ele está lendo o quê? Revistas Playboy. É. Enquanto a menina está sonhando com o príncipe montado no cavalo branco, meu Deus. Vamos lá. Eles se encontram, sabe, se conhecem, namoram e vão se casar. Ele respeita a moça, não, fala, você é uma menina de família, eu compreendo aí, a gente vai, vou casar contigo, sabe, vou te levar para a igreja, sabe, vou construir uma família contigo. Só que no dia da noiva, vamos pensar, dia da noiva, enquanto ela está lá, sabe, sentadinha no salão, estão mexendo no cabelo dela, fazendo as unhas dela, ela está sonhando. A igreja vai estar tão bonita, gente. O meu vestido. As damas de honra. O meu padrinho vai vir lá de longe. Olha, tudo tão legal. O salão de festa. Está sonhando. Ela passa o dia todo cantando assim, ó. Te agradeço, meu Senhor. Não é assim? O camarada, desde a hora que ele acorda, só tem um pensamento. É hoje, cara. É hoje, velho. E mesmo se ele é crente, ele não vai lembrar de um hino nesse dia. Se lembrar de alguma música, ele vai passar o dia todo cantando Bonde do Tigrão. Vou passar cerol na mão. Dá para entender, querido? Aí vamos lá. Quando chegar na lua de mel, a menina, sabe, que sonhou com um príncipe montado no cavalo branco, ela vê o camarada pelado na frente dela. Primeira coisa que ela vai pensar, isso não vai caber. Não tem como, isso é impossível. A segunda coisa que ela vai pensar, eu sonhei com um príncipe, mas esse é o cavalo que veio. Porque ele vai estar pastando para lá dela assim. Ele não quer saber se ela sabe, se não sabe. Não é verdade? Ele não quer saber. Ela acredita que vai ser a noite mais feliz da vida dela. Ele acredita que é a noite que ele está autorizado a satisfazer todas as fantasias sexuais que ele viu no filme. Esse casamento pode acabar ali, amados. Essa menina pode ser estuprada. Na noite de núpcias. Então, amados, sendo tão diferentes, vamos lá. Como alcançar equilíbrio na vida sexual? Sendo tão diferentes. Como alcançar, meu amado? Como é que a gente alcança equilíbrio para nossa não? Apaga. Como a gente alcança equilíbrio para a relação sexual? Oi? Com carinho. Deixa eu ver aqui. O senhor aqui, que tomou aquela olhada dela aquela hora. De que forma que alcança equilíbrio na relação sexual? Com diálogo. De que forma, minha amada? Com respeito. Vamos ver pelo menos 3 hipóteses? Coloca lá, queridão. Primeiro, respeitando o cônjuge e os seus conceitos. Eu preciso entender que aquilo que eu acho como certo pode não ser o certo para ela. Eu preciso respeitar isso. Primeira coisa. Segunda coisa, que na verdade é o principal, conversando sobre sexo. Mas vocês já repararam a dificuldade que, mesmo estando casados, que a gente tem de falar de sexo? A gente está tão presos ainda, sabe, a tabus, tem uma coisa arraigada em nós ainda que não deixa a gente, de verdade, ser livre para falar de sexo. Falar de sexo não é falar de pornografia, não, amados. É conversar, é conhecer o corpo dela, é você conhecer o corpo dele, sabe? É entender o que é legal para um, o que não é legal para o outro. É conversar, conversando sobre sexo, mas a gente não consegue ainda. Eu posso quebrar o gelo aqui, gente? Eu vou perguntar para o pastor, posso quebrar o gelo? Posso, pastor? O senhor vai me chamar de novo? Tá bom. Então, vamos lá. Pode ser a última vez que eu venho aqui, papai. Pastor Manel, você vai ficar num enrascado. Vamos lá. Marido, repete assim comigo. Minha esposa tem uma vagina. Ué, mas por que está rindo? Mas não tem, querido? Não é verdade? Vamos quebrar o gelo. Diga de novo comigo, marido. Minha esposa tem uma vagina. Agora fala como carioca, assim, ó. Minha esposa tem uma vagina muito gostosa. Isso aí. Esposa comigo. Vamos lá? Esposa, repita comigo. Meu marido tem um pênis. Diga de novo. Meu marido tem um pênis. Agora diga assim, ó. Meu marido tem um pênis enorme. Não, tá, você sabe que não é isso tudo, mas faça ele feliz hoje. Até porque não é o tamanho que importa, não, tá? Né? Não estou falando de mim, não, olha só. Eu estou falando aqui, é porque é sério, tá? Não é nada disso, não, tá? Não é tamanho que tem nada a ver, não, eu sou baixinho, é só isso, 1,62 m. Tá ok? Quebrou o gelo? Então vamos lá. Pode passar, queridão.
Quer trazer equilíbrio para a tua vida sexual, queridão? Ó, passa, por favor, próximo. Ele está conversando lá. Ó, olha lá para ele, olha lá. Ele não viu, ó. Obrigado, amado. Compreendendo que são uma só carne. Quer trazer equilíbrio para a tua relação sexual? Compreenda que você e tua esposa são uma só carne. E nós aprendemos aqui hoje, pela palavra de Deus que foi lida, que ninguém maltrata a sua própria carne. E pensando, amados, em relação sexual, eu não posso, querer propor, ou impor, melhor dizendo, um relacionamento sexual para minha esposa que não vai ser satisfatório para ela. Eu não posso, como macho alfa, acreditar que aquilo que eu acho que é certo, é o certo, uma só carne. Você daria uma martelada no teu dedo, querido? Não, né? Nunca, né? Então não pode dar uma martelada no dedo dela. Dá para você entender isso? É uma só carne. A dor é uma só. Dá para entender? Você daria uma facada na tua mão, querido? Então não pode dar uma facada na mão dela. Dá para entender? Ok. Então vamos lá. Falando dessa... Compreendendo que são uma só carne, eu quero aproveitar então um gancho para falar sobre a prática de sexo anal. Acho que vai ter alguém furando meu pneu lá fora depois. Quando nós escrevemos esse livro, minha esposa e eu, e o Sexo por Sobremesa, eu quis falar sobre a prática de sexo anal. Porque eu queria entender, de verdade, o que era prejudicial ao corpo humano. Trazer uma palavra, também, assim, com base, para poder você entender o que de fato é prejudicial. Eu sou pedagogo por formação, não sou médico. Mas eu tenho um grande amigo chamado Dr. Tércio Ribas, que é sexólogo, ok? Que é obstetra, um camarada que tem 6 livros publicados, E um outro amigo também chamado Dr. Paulo César Brito, da Igreja Maranata. Estive com ele, na Tijuca, conversamos, e fomos então fazer uma pesquisa. E o Tércio foi fantástico. O Tércio disse assim, Washington, olha só, eu vou te explicar qual é o problema da prática do sexo anal, tá? Mas eu vou te falar, antes de falar de forma científica, eu vou te falar de senso comum. Deus, quando criou o ser humano, Ele criou o ser humano de forma perfeita. Nada do que foi feito no corpo humano foi ao acaso. Não. Tudo tem a sua devida função específica. E no corpo humano, da mulher, Deus colocou uma área maravilhosa, uma área de lazer fantástica, chamada vagina. E Ele colocou uma área de esgoto, chamada ânus. E alguns homens preferem, colocar o seu pintinho numa fossa. Ele falou, como é que isso pode ser saudável, cara? Senso comum, como é que isso pode ser saudável? Ele disse assim, agora eu vou explicar de forma científica. Aí ele veio me falar do esfíncter. Falou, olha, existe no corpo humano alguns anéis chamados esfíncter, que são músculos, que são retentores ou dosadores, com uma função específica. E, por exemplo, existem 30 e tantos esfíncter no corpo humano, ele vai falando do esfíncter cardíaco, até chegar no esfíncter anal, ok? E é facinho da gente reconhecer o esfíncter anal, André. Toda vez que você vai no banheiro, André, você usa o esfíncter anal. Você solta o barro e corta o barro. Solta o barro, corta o barro. Solta. Normal, amados, ok? É o músculo da piscada que todo mundo dá, todo mundo é normal, não é isso, pastor? Só porque eu falei, você está piscando, né, careca? Ó, aqui, ó. Só porque eu falei. Só porque eu falei, mas já deu para reconhecer? É esse camarada aí mesmo. Já deu para reconhecer, né? Todo mundo piscou, gente, caramba. E o Tércio diz o seguinte, ele falou, Washington, quando a prática sexual do casal é a prática do sexo anal, com o tempo, a mulher ela vai perder essa capacidade aqui. Isso não é palavra minha, não, gente. Isso é palavra de um médico. Ok? Palavra de um médico. Ele disse assim, Washington, e ela vai evacuar sem perceber. Ela vai ter que usar uma fralda geriátrica depois de um tempo, ou pelo menos um absorvente. Porque ela vai perder essa capacidade. Dá para você entender, querido? O homem, nós, macho alfa, na verdade a gente é aficionado por essa prática. No nosso subconsciente ou inconsciente, sei lá, a gente, na verdade, fica mesmo aficionado. Porque, infelizmente, a mulher no Brasil ela é vendida como um produto. E a sua nádega, o seu traseiro... Pastor, estou buscando uma palavra para não falar bunda. Mas já falei. É vendido como preferência nacional. Então, o homem, todo o tempo, ele é bombardeado com isso. E você passa a acreditar que a melhor prática sexual do mundo é a prática de sexo anal. Cuidado, meu amado. Você pode estar arrebentando com a vida da tua esposa. Mesmo. Ok? Deus te criou com uma capacidade, rapaz, criativa maravilhosa. Vocês podem produzir uma relação sexual maravilhosa e prazerosa aos dois. O sexo é para trazer prazer ao casal, não traumas. Ok? Amém?
Ah, não, vocês estão tão calados agora. Deixa eu ver meu carro ali. Tá. Cuidado para não acertar o do pastor, está na frente do meu. Tá? Vamos lá, seguindo. Provérbios 5,18 diz assim, ó: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Se alegra com ela, querido. Amém? Se alegra com ela. O sexo é para trazer prazer ao casal, não só ao homem, como foi, né, propagado durante tanto tempo aí. Ok? Pode passar, queridão, por favor. Refém do cônjuge. Já que eu já peguei no pé dos maridos aqui um pouquinho, eu posso falar com a tua esposa agora? Posso? Pastor, você controla o horário para mim? Tá? Para mim não me perder. Tá? Posso conversar com a tua esposa? Então vamos lá. Refém do cônjuge é um capítulo do nosso livro. É um capítulo do nosso livro. E eu escrevi esse capítulo no livro por causa de um tio meu. Aqui eu posso falar que ele é meu tio, você não conhece, eu posso falar até o nome dele. Mas esse meu tio, ele é pastor, um homem de Deus, sabe? Um homem sério na obra de Deus. E ele faz um trabalho já há alguns anos de fazer o Natal dos Índios, lá no sertão da Bahia, se não me falha a memória. Ele junta um grupo lá em Duque de Caxias, coloca dentro de um ônibus e vai fazer o Natal dos Índios lá. Faz um trabalho missionário maravilhoso com os índios. E em um ano que ele saiu com o grupo missionário, quando eles estavam retornando, uma carreta pegou o ônibus. E foi um desastre horrível. 8 pessoas morreram. Dentre essas pessoas, minha tia e uma filha adotiva que eles tinham. Meu tio ficou muito mal mesmo, sabe? Chorou muito. E depois de 3 meses da morte da minha tia, ele anunciou que ia casar de novo. Todo mundo agora pensou assim, tá vendo aí, falso, amava nada. Eu nem esfriou o corpo, né? Eu sei que você pensou isso. 3 meses ele falou, vou casar de novo. E todo mundo assim ficou apavorado, gente. Pelo tempo curto, mas principalmente pela mulher que ele escolheu para casar, sendo ele um pastor, entenda bem. Era uma mulher que tinha uma má reputação no bairro. Ela vivia na porta de uma barraca, bebendo muito. E todo mundo ficou espantado, mas como é que você vai fazer isso? Alguns amigos dele, pastores, me falaram, rapaz, não faça isso, você vai arrebentar com o teu ministério. Ele falou, ninguém tem nada a ver com a minha vida, não, vou me casar, e casou. E por causa disso, ele quase perdeu o ministério dele. Depois de um tempo, amados, eu conversando com um primo meu, ele disse assim, você sabe por que o nosso tio se casou tão rápido depois da morte da nossa tia? Eu falei, não. Ele falou, porque a nossa tia, depois que eles tiveram o 5º filho, eles têm 5 filhos homens, ela disse para ele que estava se aposentando sexualmente. Disse para ele, olha, eu já te dei uma família, já te dei filhos, agora eu não quero mais saber desse negócio de sexo, eu cumpri o meu papel, e a gente vai viver agora só como amigo. E aquele homem de Deus, ele viveu durante muitos e muitos anos, porque o filho mais novo dele, quando ele faleceu, já tinha mais de 21 anos. Ele viveu durante muitos e muitos anos sem ter relacionamento sexual com a sua própria esposa. Ok? Quando ela morreu, o que passou na cabeça dele? Eu cumpri o meu papel. Eu fui com ela até que a morte nos separou. Quem é que vai dizer para mim agora que eu tenho que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não. Eu tenho que aproveitar o pouco de vigor físico que eu ainda tenho para ter um pouco de satisfação sexual na minha vida. Por isso ele se casou tão rápido, uma mulher que não tinha nada a ver com ele, mas que, segundo as más línguas, gostava muito de sexo. E o negão se acabou, gente. O negão ficou fininho. Viu? Por que eu estou falando isso aqui, amados? Porque, infelizmente, isso não é uma exclusividade da minha tia, não, gente. Tem tantas mulheres se aposentando sexualmente, tentando convencer o marido, sabe, a viver como amigos. Não quero saber esse negócio de sexo, não. Dá muito trabalho, tem que ficar pelado, tirar a roupa. Né? Vamos viver só como amigo. Casal, alguém casa para ser amiguinho, pastor? Alguém casa para ser amiguinho, gente? Eu estou dizendo aqui que casal tem que ser inimigo, não. Entendo o que eu estou falando. Mas ninguém casa para ser amiguinho, gente. Ninguém. Eu fico imaginando, como é que um casal, sabe? Casado, cônjuge, sabe? E em vez de se relacionar sexualmente, eles vão se comportar como amigo. Como é que seria na hora de ter relações sexuais? Não, a gente é só amigo. A gente tira a roupa, deita na cama, e ao invés de ter relações, a gente canta. Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma... Oh, amados, minha amada, eu sei, e sei mesmo, sabe, porque eu passei isso na minha carne. 6 anos, sabe, iniciar de um casamento onde eu não conseguia tocar na minha esposa. 6 anos. 6 anos. Até entender que havia um problema, porque ela acreditava não ter problema.
até ela entender que a tentativa de abuso que ela sofreu, sabe, lá na infância, havia travado ela para o sexo. Até ela entender que ela precisava buscar ajuda. Dá para você entender? Eu sei, amados, que isso é muito comum. Muitas mulheres, sabe, que de repente tem um trauma, alguma coisa aí que está travando você. Porque, sabe, você teve um problema lá no passado. Não, isso é uma coisa minha. Ninguém tem nada a ver com isso. Não, teu marido tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Minha amada, não joga o teu marido na mão do diabo, não. Tem problema? Busca ajuda. Mas salva o teu casamento. Sabe por quê? Isso termina geralmente assim, ó. Ela procura o pastor depois. Pastor, foi embora mesmo, sabe? Foi embora, pastor. Era um safado mesmo. Já devia ter outra mulher na rua. Já, homem é tudo safado. Minha avó já falava mesmo. Sabe que homem não presta não, pastor. Agora que eu estou vendo. Não sei, fez de tudo por aquele homem, pastor. Não sei o que ele queria, não. Não sei, não. Sabia sim, querida. Você não quis dar para ele, mas você sabia o que ele queria. Salva o teu casamento. Busca ajuda, minha amada. Mas não joga o teu marido na mão do diabo, não. Olha o que a Bíblia diz, olha. Passa aí, querido, por favor. Provérbios 27, 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas ao que está faminto, até o amargo lhe parece doce. Vou repetir. A alma farta pisa o favo de mel. Vamos entender? Se o teu marido estiver satisfeito com a vida sexual que vocês têm, isso não significa você se comportar como a prostituta que ele viu no filme. É ter vida sexual ativa. A alma farta pisa no favo de mel. O diabo pode colocar a mulher que for na vida dele, ele está farto. Ele sabe o que ele tem em casa. Agora, olha o que diz o resto do texto. Ao que está faminto, até o amargo lhe parece doce. Qualquer prostituta de beira de esquina vai ser um prato maravilhoso para ele. Ele não tem nada em casa. Ele está morrendo de fome. Salva o teu casamento, minha amada. Ok? Passa, por favor. Vamos respirar um pouquinho? Está pesado agora, né? Qual a razão da mulher gostar mais de chocolate que de sexo? Alguém sabe me responder? Qual a razão, queridão, da mulher gostar? É sério, gente. Foi feita uma pesquisa real, que foi comprovado, não sei com quantas mil mulheres, e as mulheres declararam que gostam mais de chocolate do que de sexo. Por quê, queridão, que ela gosta mais de chocolate que de sexo? Ah, é? Mas e o sexo? Ah, é? Mas, tá ok. Tá. Por quê, queridão? Por que ela gosta mais de chocolate que de sexo? Por que, filho, que ela gosta mais de chocolate que de sexo? Serotonina, ok. Careca, por que você está perdendo para um choquito? Fale para mim, querido. Por quê? Ó, nunca mais você vai ganhar bombom na sua vida. Esquece Cacau Show, esquece nunca mais agora. Por quê, filhão, que ela gosta mais de chocolate? Por quê? Ah, vai fechar todas elas, né? Olha só, mas a resposta sua foi perfeita. Coloca aí, queridão. A resposta é essa ali, ó. Vamos ver? Pode pôr, meu amado. Serotonina. Ok? Vamos entender o que é a serotonina? Mostra aí. É uma substância do cérebro ligada à sensação de prazer e alivia a depressão e a ansiedade. A euforia provocada pelo consumo do chocolate é comparável ao prazer obtido na relação sexual. Ok? Quem foi que respondeu? Perfeito. Essa é a resposta científica, né? Mas a minha resposta é outra, aquela ali, ó. Mesmo quando fica mole, o chocolate permanece muito gostoso. Não é verdade? Oh. Mas se você ficar mole, acabou a brincadeira, negão. Então, para, desce o palco, vamos ver um filme. É isso aí. É só para a gente entender. Só para dar uma descontraída, tá? Mas por que eu quero falar disso aqui, amados? É que tem marido, sabe, que usam de uma covardia muito grande, que de repente eles querem comparar aquele sexo absurdo que eles veem num filme pornô com aquilo que eles têm em casa. Ok? O camarada, sabe, fica dando uma olhadinha lá de vez em quando no vídeo na internet, aí depois pensa assim, minha mulher está com nada. Minha mulher, rapaz, com nada na costela. Aí eu vi um vídeo aí que a mulher, o camarada jogava ela na parede, ela saía se arrastando, falava, me chama de lagartixa, sabe? Minha mulher, rapaz, está com nada, está com nada. Tá não, filho. Passa aí, filhão, por favor. Alguns motivos pelos quais sua esposa não quer mais manter relações sexuais. Não é porque a sua esposa é fria ou frígida, não. Sua esposa pode estar com um probleminha muito comum, pode mostrar, chamado vaginismo. E como marido, você vai precisar entender isso. Olha só o que é o vaginismo. É uma disfunção onde existem espasmos involuntários. Marido, repete comigo. Involuntário. Da vagina durante a penetração.
Pode passar? A mulher não controla diretamente os espasmos. É uma reação pélvica involuntária. Vamos entender? Você pode estar na brincadeira de preliminar muito legal com a tua esposa, cara. Você e ela subindo pela parede. E aí você toca a bola, toca a bola, toca a bola, mas na hora que você vai fazer o gol, a vagina dela faz isso, se tranca. Espasmo involuntário. Ela pode não perceber que isso está acontecendo. Involuntário. E aí você, né, bate a cabeça na parede, chuta o móvel, fala, meu Deus, não é possível, essa mulher é muito fria, não está com nada. Não, filhão, ela pode estar com um problema muito comum. Da mesma forma que a solução também é muito comum. Sabe qual é a solução? Conversar sobre sexo. Buscar entender um ao outro. Pode passar, por favor. Tua esposa pode estar com um probleminha chamado anorgasmia. Aquele casal ali terminou de ter relações. Olha a cara do sujeito, está acabado, não é não? Ô, rapaz, esse camarada só vai acordar amanhã de manhã. Se acordar, olha a cara dela. Como é que ela está? Oi? Insatisfeita, com raiva, revoltada da vida. Anorgasmia, pode mostrar, queridão, por favor. É a impossibilidade de atingir o orgasmo e é a mais frequente das disfunções sexuais femininas. Se ela não tem prazer, ela não vai ter interesse também. Dá para você entender? Não, meu irmão, sou machão, que isso, rapaz? Minha mulher, não, esse negócio não, cara. Comigo, vai pensando. Vai pensando. Princípio de tudo, amados, conversar sobre sexo. Dos maridos que estão aqui, quem sabia de anorgasmia, quem sabia de vaginismo? Por favor, levante a mão. Ó, de um universo aqui de bastante gente, poucos sabiam disso. Está dando para entender, amados? A gente precisa conversar, gente, de forma aberta, de forma franca, de forma clara. Porque só conversando a gente vai conseguir entender um outro. Tá ok? Das mulheres que estão aqui, por favor, pode mostrar lá, queridão. Quem sabe o que é o epidídimo? Das mulheres que estão aqui. Epidídimo. Não? Das mulheres? Ninguém? Sabe? Oi? É alguma coisa do homem, é ok. Tá ok, mas vamos então entender o que é o epidídimo. Um grande amigo ou pior inimigo do seu marido. Dê uma dica, já sabe o que é? Não? Pode mostrar. Olha só, aquele ali é o seu marido, cortado ao meio. Você já foi no açougue e já viu aquela banda de boi cortado? Não, boi não, de porco cortado ao meio? Marido não é boi. Não é verdade, Sub? É, melhor ser porco que ser boi, né? É verdade, né? Nenhum dos dois, né? É verdade. Mas vamos lá, aquele ali é o seu marido cortado ao meio. Repare lá, do lado direito, lá, o traseiro murcho do seu marido. Repare ali o pênis caidaço do seu marido, tá vendo? Tá? Murchinho, tá vendo? Aí abaixo do pênis ali está o saquinho dele. Dentro do saquinho está o testículo. Repare naquela lagartinha apontada ali por uma bolinha azul, tá vendo? Aquela lagartinha é o epidídimo. Amplia, por favor, meu amado. Pode passar, que vai ampliar. Ó, tá vendo aquela lagartinha? É o epidídimo. Qual é a função desse camarada no corpo humano? Seu marido chega em casa, e aí sai, você já está de banhozinho tomado. Aí ele te dá, sabe, aquela agarrada por detrás, assim, aquela cafungada no cangote, você também fica, né, excitadinha. Aí ele fala assim, meu amor, você usou aquele óleo de amêndoa da Natura? Fica a dica, maridão, compra para ela que isso ressuscita os mortos, isso é muito bom. Okay? E aí, ela tem? Viu? Ah, vai vendo. Fala nisso, eu esqueci a minha caixinha de balinha azul, rapaz. De repente alguém aqui queria. É pastilha, gente. Pastilha. Aí, sabe, ele fica excitadinho, teu marido. Mostra a outra tela, queridão, por favor. Ó, teu marido fica nesse estado. Tá vendo? O pênis dele já está tomando ali um outro formato. E o corpo dele agora recebe uma mensagem. Todo o corpo recebe uma mensagem. Hoje tem. Entendeu? Hoje vai rolar. Ele recebe a mensagem. Agora, repare o que está acontecendo com o epidídimo. Está vendo que ele está ficando cheio? É porque esse camarada, ele tem a função no corpo humano, sabe, de armazenar ali os espermatozoides. Deu para entender? Os espermatozoides descem todos, ficam todos ali. Ó. Pode ampliar, queridão, por favor. Ó, todo mundo ali juntinho, esperando aquele momento da relação sexual, onde ele vai ejacular e vai acontecer aquela corrida da vida maravilhosa que a gente aprendeu na aula das ciências, né? Lá do ginásio. Só que aí, no momento em que você percebe que o seu marido está ficando excitado, viu, Cris? Você lembra que outubro de 2001, 4 horas da tarde, você pediu ao Dedé que te levasse lá na casa da sua mãe, lembra? Era domingo. Aí ele falou assim, ó, vou não, estou vendo o jogo. Aí você lembra disso. Percebe que o André está excitadinho.
Aí, de repente, você inventa uma dor de cabeça e fala, não vou dar para ele. Você lembra da sua avó dizendo assim, fecha as pernas, minha neta. Faz greve de sexo. Homem tem que tratar assim. Homem tem que tratar assim, fecha as pernas. E aí você lembra disso e você sabe, fala assim, ai, tô uma dorzinha de cabeça chata aqui. E aí não rola. É agora que o epidídimo, ele vai deixar de ser o melhor amigo do seu marido para se transformar no pior inimigo. Porque ele vai começar a dialogar com o Dedé assim, ó, Dedé, como é que é, Dedé? Tá todo mundo aqui, cara, tá todo mundo aqui esperando aqui, não vai rolar isso aí, não? Ô, Dedé, tá todo mundo aqui, deu o maior trabalho, juntei todo mundo aqui, ó, a galera desceu todo mundo aqui, tá todo mundo aqui, Dedé, como é que é? Aí o Dedé vai falar, não, é que a Cris falou que tá com a dor de cabeça aqui, sabe? Que dor de cabeça? Você é caô, Dedé. Você é caô, Dedé. Ô, Dedé, não tem palhaço aqui não. O Dedé vai se transformar, o Dedé não, o epidídimo vai se transformar agora, os homens vão entender, naquele personagem do filme Tropa de Elite, Capitão Nascimento. Vai falar, galera, vai subir ninguém, fica todo mundo aí. Vai subir ninguém, meu irmão, fica todo mundo aí. E sabe o que vai acontecer agora? Eles vão começar agora, queridos, a espremer o testículo do seu marido. Preste atenção no que vai acontecer. Mostra na tela, por favor. Ó. Eles vão começar a falar, Dedé, tem que ser, tu é muito palhaço, cara. Deu um maior trabalho, Dedé. Tem palhaço aqui não, cara. E eles vão começar a espremer o testículo do seu marido. Os homens que estão aqui já entenderam o que é isso. Isso é a famosa dor no saco, gente. Isso é uma dor do inferno. Meu Deus do céu. Isso é uma dor do... Você já reparou que teu marido, no sábado de manhã, ele não vai mais comprar pão de bicicleta? Ele vai andando assim, igual o Romário, ó. É isso aí, parceiro. Tamo aí, né? Tamo aí, aqui, né? Tamo aí. A dor é grande, mas a gente... Isso é a realidade, amados. Esposa, deu para você entender? Quando você se nega a ter relações com teu marido, depois que ele fica excitado, é isso aqui que você está provocando nele. Epidídimo inflamado, isso é uma dor do inferno, gente. O marido sabe o que eu estou falando aqui. Oh. Diga comigo, maridão, dor no saco nunca mais. É por aí. Ok? Das mulheres que estão aqui, quem sabiam disso? Qual é o princípio, amados? É falar de sexo, gente. A gente precisa conversar sobre sexo. Quer trazer equilíbrio para a tua relação sexual? Precisa conversar, amados. Aí sim, vocês vão entender qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, para a felicidade, sabe, dessa vida conjugal. Amém? Vamos lá, vamos seguir. Estamos já encerrando. Ah, tá. A única forma de aliviar a dor, nesse caso aí, pode mostrar. Ejaculação. Pode mostrar, queridão. Seu marido vai se sentir tentado, primeiro, ó, pode passar, a uma relação extraconjugal. Ou, na pior hipótese, a prática da masturbação. Ah, que isso? Não acredito. Homem casado se masturbando. Não, isso é uma pouca vergonha. Você já teve dor no saco, querida? Já teve dor no saco? Entenda o que eu estou falando aqui, gente. Eu não estou falando de forma nenhuma aqui, amados, que a dor no saco vai se tornar injustificativa para você se masturbar. Não estou falando, não. O que eu estou falando é que vocês precisam conversar sobre sexo para não chegar nisso aqui. Ok? Vamos seguir. 1 Coríntios 7, 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. A Bíblia diz que marido e esposa não podem ficar muito tempo sem ter relações sexuais. É a Bíblia que diz. Vamos seguir? Como curar a dor de cabeça da sua esposa? Ué, vocês estão rindo por quê? Tá, entendi. Vamos lá. Eu vou subir aqui para você entender melhor. Como curar? Sabe aquela dorzinha de cabeça? Aquela, ó. Funciona assim. O marido roça o pezinho debaixo do lençol. O marido tem essa mania, né? Ele roça o pezinho debaixo do lençol para ver se ela está acordada. Aí ela finge que está dormindo. Aí ele muda de estratégia, enrola o cobertor assim e dá aquela virada, tira o cobertor de cima dela. Aí ela fica revoltada, senta na cama, ele pensa, não está acordada, vai rolar. Só que ela senta na cama e bota a mão aqui e faz assim, ai, que pontada. Ai, que pontada. Ela nem abre o olho, ela fala assim, filho, você pega o Dorflex em cima da geladeira para mim? Irmã, lá que você fala, você vai para o inferno, isso é mentira. Aí o camarada sai tropeçando em tudo, não é verdade? Para pegar logo o Dorflex, para ver se a dor passa logo, para ver se rola um segundo tempo, sei lá, uma disputa de pênalti, alguma coisa, né? Para sair do 0-0. Aí enquanto você está indo lá, bobão, ela está na cama pensando assim, é ruim, meu filho, não estou afim, vai ter não. Vai ter, não vai, vou ter mesmo, é ruim. Vai tomar um banho frio se quiser.
Assim mesmo. Marido, a gente é muito besta, sabia? A gente é muito besta. Porque, como marido, a gente tem a obrigação de conhecer duas coisas para não passar por isso. Duas coisas. Você tem que conhecer a palavra de Deus e você tem que conhecer a ciência. Sabe por quê, Dedé? Vou voltar em você, Dedé. Dedé, a Bíblia diz que você é sacerdote na tua casa. Fomos constituídos por Deus, reis e sacerdotes. Não é isso, pastor? Reis e sacerdote. Você é sacerdote na tua casa. Então, olha só, você roçou o pezinho. E a Cris vem de caô. Ai, Dedé, ai, estava tão afim também, estava subindo pela parede, mas não vai rolar, estou com a dorzinha. É caô, cara, é sério, é caô. Aí você fala assim, ó, Cris, vai pegar o Dorflex para mim? Fala, não, Cris, eu sou sacerdote da minha casa. Cita a Bíblia. Colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. É o que diz a palavra, Dedé. Aí depois, sabe, você ora por ela e dá uma olhadinha assim no olho dela e fala assim, passou, Cris? Ela vai vir de caô ainda. Aí sabe aquela chatinha lá no finzinho assim? Expulsa que é demônio, meu irmão. Expulsa ele, tá? Faz igual aquela galera daquela igreja que conversa com ele, fala assim, meu irmão, sai daí, cara, sai daí agora, meu irmão. Fala, esse corpo não te pertence, esse corpo é meu, sai daí. Ameaça ele. Se você não sair, você vai ver a espada do varão desembanhada. Sai daí, tu vai ser furado, cara. Dá bobeira não, Dedé. Tem que conhecer a palavra de Deus, Alex. Tem que conhecer. E conhecer ciência, Alex, presta atenção. A ciência diz que uma das melhores coisas para curar dor de cabeça, gente, é sexo. Sabia disso? A senhora sabia disso? Sabia não? Está sabendo agora. Agora está sabendo. Presta atenção. Como é que é o nome da senhora? Osana. Alex, olha só, roçou o pezinho. Osana, vem de caô. Ai, que dorzinha de cabeça. Presta atenção. Ai, pega o Dorflex para mim. Você não vai pegar o Dorflex, não. Você vai. Vai lá buscar o Dorflex, vai lá, pega, não, mas presta atenção, vai lá, filhão, olha só, você vai lá e passa direto pelo armário lá de remédio, vai no banheiro, volta só de toalha, com uma cueca branca escrita Dorflex, Novalgina, Advil, aspirina, lactopurga, vai curar o câncer, meu irmão, dá para entender? Só deixa de ser besta, maridão. Gente, nós estamos já quase encerrando, passa por favor, nós vamos só fechar aqui, por favor, pensa aí, esposa, em 2 defeitos do seu marido. 2, só 2. Só 2, Isa. Só 2. Cris, só 2. Pensa aí em 2 defeitos dele, por favor. Quer que ajuda? Aquela toalha molhada em cima da cama. Aquele prato, sabe, ele janta por último, mas não lava, vai para a pia. Verdade? É assim mesmo. Eu vou piorar. Aquela cueca freada na hora que você vai lavar roupa. Eita, ninguém merece não. É verdade. Cueca freada ninguém merece. Escolhe aí, beleza. Marido, você agora, por favor, 2 defeitos dela. Fala demais, né? Oh, meu Deus do céu, isso. Agora acha outro, ok? Segura aí. Passa aí, por favor, queridão. Agora, esposa, pensa em 2 qualidades dele. Pensa em 2 qualidades dele. Ele é carinhoso? É. Ele é teu amigo? Ele é um bom pai? Ele é um marido presente? É. Pensa aí em 2 qualidades dele. Agora, faz o seguinte, esposa. Vai lá no ouvido dele e fala para ele essas 2 qualidades que você percebe nele, por favor. No ouvido dele. Diga, você é e você é. Fala para ele. Isso. Fala para ele. Isso. Aí, careca, até arrepiou, hein? Sem ter cabelo, eu vi. Rapaz. O epidídimo aqui nunca mais vai ter trabalho, meu amigo. O negócio hoje vai ser bom. Vamos lá. Foi? Maridão, você agora. Escolhe 2 qualidades dela. É tua amiga? É companheira, cara? É parceira? É boa mãe? Sabe? Ajudadora? É carinhosa? 2 qualidades. Fala para ela. Você observa nela. Foi? Legal. Agora, pega os defeitos que você encontrou e faz isso. Ó. Passa aí, queridão. Joga no lixo. Você sabe jogar basquete? Esse defeito que você encontrou, transforma numa bola de basquete agora e quica junto comigo. Vai quicando esse defeito. Quica o defeito. Isso. Eu vou contar 1, 2, 3, você vai jogar lá comigo. Valeu? 1, 2, 3. Fora! Agora pega as qualidades que você encontrou, faça isso, ó. Pode passar, meu amado. Guarda no seu coração. Infelizmente, amados, a rotina do casamento inverte isso. A gente não vê mais qualidade, a gente só vê defeito. A gente não elogia mais, a gente só cobra. A gente não percebe mais um ao outro. A mulher, sabe, ela fica 2 dias no cabeleireiro. Em homenagem ao ano olímpico, né, 2016, ela pinta um lado de verde e o outro de amarelo. Aí você chega em casa, ela fala assim, oi, amor, como foi?
o seu dia. Aí você olha assim e fala, o que tem para janta? A gente precisa voltar a se enxergar, gente. A gente precisa voltar a se ver mesmo, sabe? A elogiar mais um ao outro, a perceber as qualidades do outro, porque senão, com o tempo, essa rotina vai arrebentando com a nossa relação. Ok? Vamos lá? Para encerrar? Eclesiastes 4,12 diz assim, e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eu quero que você entenda esse texto. Esse texto fala de um cordão de 3 dobras. Ok? Vamos pensar aí, uma corda que se você fizer um pouco de pressão, você consegue arrebentá-la. Mas ele diz que um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ou seja, se você fizer uma dobra, vai ter mais resistência. Uma segunda dobra, mais resistência. Uma terceira dobra, se torna impossível destruir esse cordão. Eu quero que você entenda que num contexto de vida conjugal, pensando nesse cordão como o teu casamento, coloca aí, meu amado, a primeira dobra é você, maridão. É você que precisa ter a paciência, é você que precisa, sabe, ter o cuidado de fazer com que esse casamento ele seja solidificado. Você é a primeira dobra. A segunda dobra que pode transformar esse casamento, sabe, quase indestrutível, é vocês dois juntos, gente. Sozinhos, vocês são fracos demais, sozinhos, sabe? Vocês estão aí à mercê de um montão de coisa, mas juntos, vocês conseguem realizar coisas, sabe, que parecem aos olhos humanos impossíveis. Juntos, vocês são fortes demais. Juntos, vocês tornam essa relação, chamada casamento, quase indestrutível. Eu acho, mas quase por quê? Se a gente está junto, porque só o que pode tornar a relação de vocês inabalável é a terceira dobra. Tem que ser Deus. Tem que ser Deus, amados. Tem que ser. Você pode ser o cara mais honesto do mundo, trabalhador pra caramba, você, sabe, uma mulher ajudadora, sábia, mas se Deus não estiver no centro do casamento, gente, teu casamento está correndo risco. O grande problema é que a gente, sabe, às vezes trata com Deus igual aquela turma daquele filme do Titanic. Vocês lembram quando o Titanic estava indo a pique, a música que eles tocaram? Aquela, mais perto quero estar, né? Às vezes a gente trata com Deus assim. A gente só lembra de Deus quando o barco está afundando. Quando o barco está afundando, a gente lembra dele. Convida Deus de verdade, sabe, para estar no centro do teu casamento. E aí sim, esse cordão jamais vai ser arrebentado. Pode ter certeza disso. Você pode ficar de pé? De frente para o seu maridão. Queridão, segura aí que ainda tem uma última tela, tá? Mas fica de frente para a tua esposa agora, por favor. O texto diz que se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Por isso, maridão, olha no olho da tua esposa aí, por favor. Descobre de novo a cor dos olhos dela. Isso, tempão, né? Tempão que você não dá essa olhada para ela, cara. E diga para ela assim, ó, olhando para ela, você repete comigo assim, meu amor, se alguém prevalecer contra você, nós dois, em Deus, lhe resistiremos. Esposa, devolve para ele, diga, meu amor, se alguém prevalecer contra você, nós dois, em Deus, lhe resistiremos. Pode dar essa bitoquinha que você está querendo aí, vai? Isso, vou ficar de bico seco aqui que a Nívia não vem, mas tudo bem. Amém? Se assenta só mais um pouquinho. Fica aí abraçadinho com ela. Eu quero aqui justificar a ausência da minha esposa, gente, tá? Minha esposa teve um AVC há exato 1 mês atrás. Ela teve um AVC, então ela está assim, no momento de acompanhamento clínico, né, fazendo fisioterapia. Peço a vocês oração em prol da vida dela, tá bom? Por isso que ela não está conosco aqui hoje, mas ela está bem. Tá bom? Os sintomas são bem fraquinhos, ok? Praticamente não tem sequelas. Ela está se recuperando muito bem. Tá ok? Abraça sua esposa aí. Só vamos orar por você. Deus, te adoramos. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial que o Senhor nos proporcionou aqui nessa noite. Obrigado por esta igreja, Senhor, por esses pastores que têm, ó Mestre amado, se dedicado para que famílias sejam edificadas aqui. Em nome de Jesus, eu quero te pedir uma bênção toda especial sobre a vida de cada casal, Senhor, meu Deus, que está presente aqui nessa noite. Ó, Senhor, restaura, Senhor, meu Deus, aquilo que se perdeu. Restaura, Senhor, o abraço, restaura o carinho. Restaura, ó Mestre amado, o olhar no olho do outro, Senhor. Restaura o eu te amo, Pai. Restaura o desejo sexual, Pai amado, que se perdeu.
Aquele desejo do tempo de namoro ainda, quando eles ficavam na varanda do pai dela, subindo pela parede, Pai. Restaura todas as coisas. Em nome de Jesus, eu quero declarar a Tua bênção sobre a vida deles. Que nenhum casamento estabelecido aqui venha terminar em divórcio, mas que venha frutificar para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Ok? Quero mostrar só mais uma tela para encerrar. Para encerrar, 3 palavras que irão abençoar o seu casamento e a sua família. É que dizem que quando você assiste assim uma pregação, uma palestra, né, de 1 hora, acho que eu passei um pouquinho, né, pastor? O máximo que você vai conseguir reter na tua mente é entre 10% e 15%. Pesquisa real, ok? Você não é um robô, né? Você não consegue guardar tudo que você ouve, não tem como. Entre 10% e 15% é tudo que você vai conseguir reter daquilo que você ouviu aqui. Agora, 3 palavras você consegue reter, não consegue? Não consegue? Se eu te encontrar, sei lá, daqui a algum tempo ali no pavilhão de São Cristóvão, perguntar: e aí, careca, qual foi aquelas 3 palavras que eu falei? Vai lembrar no final, não vai? Não vai, Dedé? 3 palavras você consegue. Então, olha só, ao final, guarde essas 3 palavras que irão abençoar o seu casamento e a sua família. Ó, compre meus livros. Agora, eu tenho que vender meu peixe, né, amados? Assim... Agora eu vou vender meu peixe rapidinho, tá? Eu trouxe aqui um livro chamado Obedecer para Conquistar. Talvez esse livro seja uma resposta de Deus para você. Deus sempre sabe o que está fazendo. Esse livro, amados, fala de algo que é de um relato da palavra de Deus, mas também de um testemunho nosso, ok? De algo que Deus fez na nossa vida. Como entender, queridos, quando Deus te manda parar a tua vida, você trabalhando numa empresa, sabe, e depois ficar 4 anos sem trabalhar para ninguém, e Deus diz que vai cuidar de você. Como é que você lida com isso, das pessoas em redor, sabe? E eu recebi mais 3 propostas maravilhosas para voltar para a empresa, melhor que a primeira. A última proposta que eu recebi foi para gerenciar um contrato da Ampla em todo o estado do Rio de Janeiro, em todas as áreas, sabe, que a empresa pegou. E nas 3 vezes Deus me disse não, para eu não ir. E como é que a gente entende isso? Como é que a família entende isso? Não é verdade? Como é que a família dela entende isso? Né? É complicado demais. Mas entenda uma coisa, Deus sempre sabe o que está fazendo. Talvez Deus tenha a resposta para você através desse livro, tá bom? Nós trouxemos um outro livro chamado Em Teu Colo, Pai. Acho que vocês já compraram aqui, né? Alguns já adquiriram, mas nós temos alguns ainda ali. E trouxemos um último livro, amados, que é a razão de Deus ter me mandado fazer pedagogia. Esse livro foi lançado no mês passado, se chama Para Educar Meus Filhos. Hoje nós estamos travando uma batalha também, sabe, na área ideológica, né? Contra a chamada ideologia de gênero na escola. Se você quiser saber um pouquinho do porquê se fala tanto hoje em ideologia de gênero, que menino não nasce menina, menino nem menina nasce menina, se você quiser entender um pouquinho, sabe, porque se fala tanto de marxismo, de todo esse lixo, desculpa a expressão aqui, que estão tentando infiltrar, sabe, através do ensino no Brasil para a destruição das famílias. Essa é a realidade. Adquira esse livro. Deus tem bênção para você. Tá bom, amados? Que Deus vos abençoe. Tá a capa dele lá. Está ali atrás. Tá bom? Se os irmãos quiserem adquirir depois, nós vamos estar lá para atender os irmãos. Pastor, obrigado por tudo. Desculpa alguma coisa. Tá bom, gente? Vamos orar? Vamos orar pelo nosso irmão, pela sua esposa, não é? Vamos agradecer a Deus. Queridos, pensa um pouco no que você ouviu essa noite. A gente riu, a gente brincou, mas foram ditas verdades muito preciosas, né? Para a gente levar para casa um dever de casa. Amém? Refletir, pensar em tudo que foi dito, não é? Que não fique só nesse momento do culto, que você pense nas palavras que você ouviu. E também foi dito aqui muito para a gente conversar. Que tal você conversar com a sua esposa hoje à noite, amanhã, né, você, o marido? Converse sobre o que ouviram aqui, né? Converse um com o outro. O que você achou disso? O que você achou daquilo? Falem sobre sexo, né? Conversem um com o outro, quebrem o gelo entre vocês, né? Porque às vezes também o relacionamento acaba gelando, né? Se congelando. Que isso se desfaça essa noite em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pelo nosso irmão? Pai, eu te agradeço pela vida do presbítero Washington Souza, Deus, pela presença dele aqui essa noite, por tudo que o Senhor falou através dele, Pai, deixando uma mensagem para os nossos corações, preciosa, para o tratamento de cada casal aqui, que o Senhor continue o abençoando, abençoe sua esposa, Pai, que haja uma plena recuperação da sua saúde, Pai, e que eles possam juntos desfrutar ainda de muitos momentos na tua presença, edificando vidas. Nós agradecemos
agradecemos, pedimos que o Senhor também o leve em segurança, Pai, e que o Senhor nos abençoe aqui ainda essa noite. No momento de comunhão que ainda vamos ter, nos alimentos que vamos receber, que o Senhor possa nos abençoar. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, um recado. Oi? Sim. Lá em cima, no segundo andar, a gente vai ter uma confraternização, né, com algumas coisas que os irmãos trouxeram. Tem comida, tem bebida, tem doces, tem salgados. Todos estão convidados, tá? Não se sintam aí incomodados, mesmo que você não tenha trazido alguma coisa, você é convidado a estar com a gente lá em cima, tá bom? E também na sala grande ali do segundo andar, tem um cantinho para tirar fotografia. Os irmãos fizeram ali um cenário, então, se você quiser uma fotografia, passa lá, a gente vai estar lá tirando uma foto do casal, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Queria também agradecer aqui ao pastor Bené e a esposa dele, pastora Delma, estarem conosco aqui essa noite. Obrigado pela presença. Deus abençoe.